Vamos falar sobre o personagem Umezawa. E, gente, como esse personagem aqui nos ensina, através dos nossos erros, como a gente pode encontrar força e como realmente reparar um erro, porque eu achei genial. Então, eu vou contextualizar para vocês. Eu estou assistindo o anime Hajime no Ippo, estou fazendo análise de todos os personagens aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar do Umezawa. Eu vou chamar ele de Umezawa, mas eu acho que é assim pronuncia. Mas esse personagem aqui é o personagem que fez com que todo o anime acontecesse. Porque ele simplesmente era o cara que fazia bullying com o Ippo, que fez com que o Takamura defendesse o Ippo descobrisse o que era o boxe, o esporte, entrasse e mudasse a vida dele. E ao longo dessa trajetória do Ippo, nós fomos vendo a transformação desse personagem, que era um personagem que batia de forma covarde e extremamente excessiva no Ippo. Ele perseguia esse personagem. E à medida que o Ippo vai se destacando no boxe, a gente percebe que o Umezawa, ele muda a postura dele e passa a apoiar o Ippo. Ele estava em todas as lutas do Ippo, inclusive aquele grande campeonato que o Ippo fez, que ele fez uma viagem, se eu não me engano, para o centro do Japão. Ele fez a viagem, foi lá ver o Ippo lutando, então ele estava ali muito presente na vida do Ippo. Inclusive, ele parou de perseguir o Ippo, ele começou a falar do Ippo para as outras pessoas da escola, sobre as conquistas, as lutas. A gente via uma real paixão da parte desse personagem com relação ao boxe. Eu cheguei até a pensar que ele ia entrar no boxe, mas a reviravolta foi ainda melhor. Mas aí o ano acabou, eles tiveram uma conversa, essa cena aqui é a última conversa que eles têm no último dia de aula, onde basicamente o Misawa fala pro Ippo que o Ippo vai poder viver do que ele amava, ele poderia trabalhar, se tornar um grande boxeador profissional, e ele estaria fadado, aqui o Misawa estaria fadado a uma vida onde trabalharia para alguém e nunca seria feliz. Era quase como se ele só tivesse o ensino médio ali, a escola, para ter uma vida, e depois disso ele ia estar aí destinado a sofrer e ter uma vida ruim. E aí a gente vê ele tentando aqui, o Misawa, pedir desculpa pro Ippo sobre ter batido no Ippo. Eles passam ali por uma ponte, onde começa o anime com ele batendo no Ippo. Então ele olha para aquela ponte, lembra o que ele fez com o Ippo, e aí a gente vê ele tentando pedir desculpa pro Ippo, mas ele não pede. Ele não pede desculpa, muito pelo contrário, ele olha pro Ippo e fala: Ippo, todas as suas lutas eu vou estar lá, eu vou estar te apoiando, então não desista dos seus sonhos que eu vou te assistir. E o Ippo, um fofo, né, gente? O Ippo fala ali, sorri pra ele, fala que vai dar o melhor dele, os dois se despedem e cada um vai viver a sua vida. Passa um tempo, o Ippo continua treinando, mas acontece um fato que quase faz com que o Ippo pare de ser um boxeador. Ele tá treinando quando ele descobre que a mãe dele foi levada para o hospital e que ela tinha desmaiado. O Ippo passa a cuidar da mãe dele e cuidar do negócio da família. Eles alugam barcos para pesca e o Ippo começa a fazer tudo que a mãe dele faz. E aí é uma coisa muito legal, porque a gente começa a perceber também o papel do apoio da mãe dele em tudo isso. Porque a mãe dele trabalhava muito. E logo no início do anime, quando o Ippo começa a tentar entrar na academia de boxe, ela começa a dispensar ele, fala: não, vai atrás, vai fazer o que você tá animado, eu gosto muito de ver você animado com alguma coisa, querendo que ele fizesse algo do que apenas aquela profissão ali da família. O Ippo se dedica ao boxe, ela não vai ver as lutas, porque ela não consegue ver o Ippo, né, numa luta apanhando, mas ela apoia ele totalmente. Quando ele começa a fazer o que ela faz, ele percebe que ela acorda muito cedo, as coisas que ela carrega é muito pesado, ela tem que manter o barco limpo, é tudo muito cansativo, tem que atender o público, tem que ser simpática, tem que saber os lugares certos onde tem peixe para as pessoas conseguirem pescar, conseguir bastante peixe e voltar e alugar novamente o barco. Tudo isso é uma coisa que a mãe dele faz, e além disso ela ainda cozinha para ele, porque eu acredito que ele tem ali a dieta dele e ela faz a comida pra ele. Então é muita coisa pra uma pessoa só, e ele percebe isso. Então ele começa a ver que o sonho dele tá ficando cada vez mais impossível, porque como ele deixa a mãe dele no estado que ela tá, cansada, sobrecarregada, pra viver um sonho, não tinha como. E nesse momento também, que é muito legal, e eu não sei se vocês repararam, o Ippo, a gente descobre que o Ippo, ele não tem muito dinheiro. Ele ganha aquelas lutas, mas o dinheiro que ele ganha não dá pra se sustentar. Então assim, não tem como
largar a mão da profissão, o que mantém a casa, o que mantém tudo ali. Então, o boxe não estava se pagando, o Ippo estava se dedicando a um sonho, ele estava vencendo lutas, mas ele não ganhava dinheiro suficiente. Eu não sei porquê, mas isso pra mim foi bem legal de ficar sabendo. Porque, né, vendo ele vencendo tudo aquilo, eu imaginei que ele ganhava uma quantia muito grande de dinheiro a cada vez que ele ganhava, sei lá, uma luta, um campeonato, mas essa não foi a realidade. E aí o Ippo começa a abrir mão. Ele conversa com a mãe dele falando que está disposta a não ir mais no boxe, porque ele já tinha perdido bastante tempo e que ele ia ajudar ela por aquele período, mas a gente sabe ali que ele estava disposto a abrir mão, então ele ia falar isso, depois ele ia, né, prolongando até a mãe dele se dar conta que ele tinha desistido do boxe. Mas aí retorna esse personagem. Quando ele apareceu na porta do Ippo, eu nem sequer reconheci ele, gente. Ah, qual é? Mudaram muito ele. Ele tá mais magro e também outra coisa, a sobrancelha dele tá mais fina, então eu não reconheci esse personagem. Mas esse personagem bate na porta do Ippo, fala que descobriu o que aconteceu com a mãe dele, que ele precisa continuar treinando e que ele vai trabalhar no lugar dele para que o Ippo consiga se dedicar ao boxe. E, gente, que cena legal. E aí ele começa a tentar fazer o que o Ippo faz, só que é tudo muito pesado. É um trabalho extremamente pesado e ele começa a não dar conta. E aí tem um dia específico que ele vai embora. O Ippo pensa, nossa, ele nunca mais vai voltar, que ele tava muito cansado mesmo. Ele ficou enjoado lá no mar e tudo mais. E aí a gente vê esse personagem pensando, cara, eu queria muito ajudar ele, mas eu não tenho mais força. Então ele se despede do Ippo, vira ali, fica pertinho de um muro, perto da casa do Ippo, pensando, cara, eu não vou conseguir voltar, eu sou imprestável. A gente descobre também que ele largou o emprego porque ele não estava lidando bem com liderança, com alguém mandando nele. E aí ele quer ser desenhista. Eu estou reassistindo, né? Eu estou na fase ali, mas estou reassistindo o Ippo. E aí eu percebi que quando ele tava com aqueles valentão junto com ele, né? Aqui, ele tava desenhando, gente, no chão o tempo todo. Eu falei, desde quando ele desenha? Mas estava lá. Ele estava desenhando no chão e desenhava muito bem. Então ele quer fazer um anime só sobre a história do Ippo boxeador. E aí eu achei incrível isso. E aí ele quer se dedicar. Para isso o Ippo tem que ter uma história legal para ele desenhar e fazer um quadrinho legal sobre a história do Ippo, né? Então ele quase desiste de ajudar o Ippo, mas aí ele ouve um barulho. Quando ele olha, o Ippo tá treinando, apesar de ter tido um dia tão pesado quanto o dele. E aí eu acho que ele olha assim e fala, mano, tem gente se sacrificando, vale a pena. Ele vai embora e quando o Ippo acorda no outro dia, ele já tá levando a última caixa pro barco, fala que o Ippo pode ir lá treinar, que ele já consegue dar conta sozinho. E ele simplesmente fica ajudando o Ippo. Gente, eu achei isso tão sensacional. Que personagem incrível. Eu acho que o que ele fez pelo Ippo vale mais do que um pedido de desculpa. Eu acho que a ação, a ajuda, a atitude que mudou, sabe? A gente não vê mais uma atitude de um valentão. Nós vemos a atitude de um cara que quase é uma família, sabe? Assim, ele se torna alguém da família do Ippo, porque é muito sensacional. Ele começa a ajudar o Ippo, ele começa a conviver com a mãe do Ippo, a mãe do Ippo sai ali do hospital, ele desenha a bermuda, a mãe do Ippo costura, tudo muito legal. Ele tá lá presente também na luta do Ippo. Eu peguei só uma luta, né, após ele começar a ajudar o Ippo. E ele vai, e aí essa é a grande mensagem de como um erro, ele pode ser reparado. E como através do reconhecimento de um erro, a gente pode fazer algo, ser útil e seguir o sonho. Porque esse personagem aqui, ele não está só ajudando o Ippo, ele teve coragem de ir atrás do próprio sonho dele. Ele reconheceu que ele não estava certo, ele parou de agredir, né, o Ippo, ele se tornou uma pessoa fundamental para o sonho do Ippo de fazer acontecer. E isso para mim vale muito mais do que muito pedido de desculpa que ele poderia dar pro Ippo. Ele deu presença, ajuda, uma mão amiga ali quando ele precisava. E quem ia fazer isso por ele, sabe? E quem diria que era o valentão? E além de tudo, ele consegue continuar desenhando e se dedicando. Eu achei esse desfecho aqui desses dois sensacional, uma atitude incrível, uma redenção absurda sobre esse personagem e como reconhecer o próprio erro e querer mudar é muito além de só pedir desculpa e sim mudar em atitude. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado.
Conta aqui pra mim o que vocês acharam e qual a interpretação que vocês fizeram desse personagem aqui, porque o vídeo que eu fiz do Hippo, vocês começaram a acrescentar várias coisas que eu não tinha levado em consideração. Eu falei, nossa, olha, pode ir além. Então fala aqui pra mim, comenta o que vocês viram e interpretaram desse personagem, que eu gosto muito de ler. Tô fazendo aqui vídeos todos os dias praticamente pra vocês sobre análise de personagens. Estou adorando essa série que eu tô fazendo aqui no canal. Então junte-se aqui, se inscrevendo, pra você não perder nenhuma novidade. Deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando desse vídeo. E até o próximo!